Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 6, que nos diz assim: irmãos, nos que diz a respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a reunião com Ele, eu vos exorto em que não vos deixeis de modo algum, com facilidade, não vos perturbeis, nem por espírito, nem por palavra, quer que se preocupe, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, por isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem, o iníquo, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais do que ainda convosco eu costumava dizer essas coisas, que agora sabei o que detém, para que ele seja revelado somente na ocasião própria. Então, irmãos, Paulo nos deixa bem claro, a palavra é clara. Em 2 Tessalonicenses ele disse: não perturbe o vosso espírito, que vocês venham receber palavras, profecias, ensinos, dizendo que a qualquer hora, a qualquer momento será o arrebatamento da igreja. Isso não é verdade, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo: ninguém de modo algum vos engane. Isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o iníquo, o filho da perdição, o homem, o anticristo. 2 Tessalonicenses 2, 3. Então é isso que Paulo fala. Não deixe ser enganados. O anticristo não apareceu ainda. Ele vai se sentar no templo de Salomão, que vai ser construído. O templo não foi construído ainda. Foi apenas feito os objetos, os acessórios que vai ser usado dentro do templo. O que o detém? O que o detém é o tempo dele, é o tempo que ele tem que aguardar para poder reinar. Nós temos leis que foram criadas, nós temos que aceitar as leis humanas. A lei humana decreta tantos anos para vários presidentes. O presidente entrou, ele, enquanto tiver vida, ele tem a lei que cobre ele dele ficar tantos anos reinando na terra, reinando no país dele. Então o anticristo, ele não pode chegar e simplesmente tomar o reino de um presidente, porque existem regras, normas e leis humanas. O que o detém é o tempo que ele tem que aguardar para que, quando um presidente cumprir o mandato dele, ou ele morrer, ou o vice morrer, porque se o presidente morre, entra o vice. Se acontecer do vice morrer, ou o presidente negar, ou o vice negar, então, nesses casos, mas se ele ficar o tempo dele reinando, o anticristo tem que esperar o tempo dele para reinar. Tem que esperar esse presidente morrer, ou o vice negar, ou esperar o tempo do vice para cumprir o tempo dele. Então, o que o detém é o tempo dele, é o tempo, ele tem que seguir as leis. Ele tem que seguir as leis, ele não pode chegar tomando posse e pegando a presidência de um presidente. Então, é necessário que aconteça algo. E o que está acontecendo? Está acontecendo as dores de parto. Muitas catástrofes no mundo, aonde que eles estão achando
né, que isso foi colocado na mente dele já, que já estava tudo escrito na lei do Senhor, que era necessário que houvesse um homem agora para dominar os incrédulos, aqueles que negaram Jesus como seu Senhor e Salvador, aqueles que não querem um Senhor. Então, o anticristo vai dominar essas pessoas, mas ele também virá contra o povo de Deus, porque em Daniel 12 diz assim, que passará um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. Daniel 12, 7. Esse 1 tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, significa 1.290 dias. 1.290 dias são 3 anos e meio. Então, a palavra diz assim, que depois que passar os 1.235 dias, agora vai ser, o povo de Deus vai perder o poder na terra, para que todas as coisas se cumpram, versículo 7 ainda. Então, depois que passar 1 tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, que é 3 anos, depois que passar, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão. Ele terá 7 anos de mandato, 3 anos e meio ele reinará. Depois de 1.290 dias, que é um tempo, 2 tempos, a metade de um tempo, deixa eu explicar bem certinho. 1 tempo, 2 tempos, a metade de um tempo. 3 anos e meio. Depois, vai se passar 3 anos e meio. Depois desses 3 anos e meio, ele virá contra o povo de Deus. Então, ele terá mais 3 anos e meio ainda. E virá para tirar tudo que é do povo de Deus. A igreja, as Bíblias. A perseguição virá contra o povo de Deus, muitos serão mortos, serão presos, e os escolhidos o Senhor vai guardar para que se cumpra o arrebatamento da igreja. Então o Senhor vai guardar em vida essas pessoas que serão escolhidas, que estarão fazendo a obra, pregando a palavra de Deus no tempo do fim. O Senhor estará guardando essas pessoas. Mas a palavra fala também, bem-aventurado, capítulo 12, versículo 12. Bem-aventurado aquele que chegar a 1.335 dias. 1.335 dias é mais, resumindo para vocês saberem certinho, 7 anos de mandato do anticristo, mais 1 mês e 15 dias. Então, se cumprirá tudo isso. E nesse tempo tem que haver a escuridão na terra, frio, gelo, para que se cumpra tudo em que Joel fala, que grandes são as trevas na vinda do Senhor. Então eu deixo essa palavra, não perturbe o seu coração, porque tem que acontecer tudo isso para a vinda do Senhor, e quando ele vem e arrebata a igreja. Então eu deixo essa palavra em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.